Graça e paz, queridos do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é O Lamento de Jó. O nosso texto bíblico está em Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 26. Dá uma pausa aí, faça essa leitura com calma. Eu lerei apenas 6 versículos iniciais e aí nós vamos caminhando juntos até a conclusão da lição. Amém, queridos? Então vamos lá. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espante. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Palavra do Senhor. Amados de Deus, antes de apresentar os nossos objetivos, deixa eu te dizer algo aqui no nome de Jesus. Este capítulo 3 de Jó não é agradável, não é fácil de descrever. Não conheço pessoa alguma que me tenha dito que esse é o seu capítulo favorito, ou que tenha memorizado um versículo deste capítulo. Este, na verdade, é um daqueles capítulos na vida do homem que fazem você balançar a cabeça, suspirar, ir imediatamente para a próxima cena. É aqui que as cascas são tiradas das feridas. É aqui nesse capítulo que o pus escorre sobre a vida de Jó. Se essa história, meu irmão, fosse transformada em filme e você e a sua família o alugasse para assistir esta noite, com certeza absoluta, quando chegasse nesta parte da história, você ia apertar ali o botãozinho para acelerar o filme, para que os seus filhos não assistissem. Não é uma cena apenas não dita, é crua e beira a heresia. Parte da história, irmãos, é praticamente ofensiva. Você não gosta de pensar que um homem tão bom quanto Jó, nos primeiros 2 capítulos, é o mesmo que nós encontramos no capítulo 3. Não quer acreditar. E sabe por quê? Parcialmente, porque temos essa ideia distorcida de que qualquer um que ande tão próximo de Deus vive feliz para sempre. Afinal de contas, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não é isso mesmo que costumam dizer por aí? Se não soubessem melhor, você poderia ganhar asas depois de uma semana de convertido e começar a voar pela vida. Mas não é assim. E nós precisamos compreender que o plano maravilhoso de Deus é realmente maravilhoso, da perspectiva dele, não da sua, nem da minha. Para nós, maravilhoso significa confortável, saudável, todas as contas pagas, nenhuma dívida, nenhuma doença, casamento feliz com filhos obedientes, um emprego satisfatório e bem pago. É a expectativa de nada além de bênçãos, sucessos e prosperidade para sempre. Isto é maravilhoso para nós. Mas me escute no nome de Jesus. O plano maravilhoso de Deus não é assim. E o livro de Jó está aqui, irmãos, para nos voltar a essa realidade, a realidade de Deus. Você se lembra a pergunta que ele faz à sua esposa? Ele diz assim, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Você lembra também da última frase? Essa é, meu irmão, poderosa.
poderosíssima. Diz assim, Jó 2:10, em tudo, aleluia, em tudo não pecou Jó com os lábios. Aleluia, aleluia, aleluia. O mesmo homem, irmãos, entra em breve numa estrutura de referência completamente nova. Esta justamente é a razão de Jó nos tornar desconfortáveis. Não queremos que o nosso herói pense ou fale desse jeito. Ele não parece mais aqui no capítulo 3 um homem de Deus. Tem até a ousadia de afirmar no final o seguinte: não tenho descanso, nem tenho sossego, nem repouso, e já me vem grande tribulação. Meu Deus do céu, o que foi que aconteceu, meu amado? Simples. Temos aqui o vislumbre de um lado sombrio da vida de Jó, que é tão real quanto as nossas vidas hoje. Mas a diferença é que Jó, ele escancara tudo, meu irmão. Ele felizmente nos lembra que até o indivíduo piedoso, espiritual, consagrado, pode ficar deprimido. Infelizmente, no meio evangélico, se criou a ideia de que a depressão é apenas enfermidade da alma e que o crente não pode ficar deprimido, porque ficar deprimido demonstra falta de fé. Ficar deprimido demonstra que aquela pessoa está vivendo em pecado. São frases feitas, como crente não sofre depressão, ou o meu psicólogo é Jesus, ou onde está a sua fé, São frases comuns que se ouve muito ainda, infelizmente, nos dias atuais. Porém, muitas vezes essas palavras, ao invés de ajudar, acabam agravando mais o estado depressivo, porque não é raro que o enfermo não consiga identificar o porquê da tristeza e do desânimo que está tomando a sua alma, e termine ele também entrando em autocondenação e angústia. Agora, meu irmão, escute o que eu vou te dizer no nome de Jesus. Homens e mulheres espirituais também ficam deprimidos. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro é esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como escape. Segundo objetivo nosso é aclarar o desejo de Jó em ser como abortivo. E o terceiro e último objetivo é pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. Pois bem, queridos, na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos, que foram para consolá-lo, ficaram sem palavras ao contemplarem o seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, meu irmão, minha irmã querida, ele rompeu o silêncio com um lamento que vem do fundo da sua alma. E nesse lamento, Jó, ele mirou no dia do seu nascimento. E através de 3 perguntas, meu irmão, desabafou tudo o que sentia naquele momento. E que perguntas são essas? A primeira, por que nasci? A segunda, por que não nasci morto? E a terceira, por que ainda continuo vivendo? O que nós veremos aqui, irmãos, de uma forma bem clara, é, na verdade, a reação humana diante do sofrimento. Nós vamos perceber que não há
qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante do patriarca. Se Deus era a causa de sua vida, deveria ser também a causa da sua morte. Pois se dele vem o bem, também deveria vir o mal. Bom, o primeiro ponto da lição vai falar justamente do primeiro lamento, né? Do primeiro lamento de Jó. Por que nasci? E aí você vê, irmãos, nesse texto, que a dor de Jó era tão profunda que somente a poesia podia expressar toda a carga emocional, né, que na verdade ele estava vivendo naquele momento. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Jó fala isso, irmãos, sabe? Com muita intensidade diante de Deus. Esse questionamento ele vai sair do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista no Salmo 130, versículo 1, que ele diz: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante dos conflitos que estava vivendo. Jeremias, capítulo 20, do versículo 14 até o 18, irmãos, olha o que Jeremias ele diz: maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça ele o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi a minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho, tristeza, e para que se consumam os meus dias nessa confusão. Então você vê, amados do Senhor, que nesse sentido, o patriarca, querido, ele não está sozinho em se lamentar diante do sofrimento. Precisamos, na verdade, examinar a questão com muito cuidado, porque ele não está amaldiçoando Deus, ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Há uma grande diferença entre as palavras porque nasci e a outra, né? Não creio mais no Senhor Deus Todo-Poderoso. Na verdade, Jó está dizendo o seguinte, queridos: estou totalmente, completamente só. Lamento ter um dia respirado. Lamento ter sido concebido no ventre da minha mãe. Agora, você não pode se apressar ao ler esse texto, porque a primeira palavra, meu irmão, nos obriga a uma pausa, a uma reflexão. Capítulo 3, versículo 1, ele diz: depois disso. Cara, se você é aquele leitor cuidadoso, né? Que respeita as vírgulas e os pontos, se você é aquele leitor que vive questionando, né, a leitura, meu irmão, você vai com certeza fazer uma pergunta aqui depois disto. Você vai querer saber o que foi que aconteceu. Depois disso, o quê? Então eu te convido agora a fazer um retrospecto, cara. E você vai lembrar aí, o Espírito Santo vai te lembrar, que o homem Jó perdeu tudo. Família, negócio, saúde. Jó está sentado num depósito de lixo da cidade, irmãos, com a cabeça raspada, a mulher torcendo as mãos em agonia, os 3 amigos sentados e olhando em silêncio durante 7 dias e 7 noites. E detalhe, Jó não consegue ver nenhuma
esperança do alto. Então, depois disso tudo, ele abre a sua boca e ele vai dizer tudo isso aqui do capítulo 3. Agora deixa eu compartilhar um detalhe aqui extraordinário que está no versículo 3. Ele diz: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Cara, isso aqui é fenomenal. Sabe por quê? Porque nessa época de abortos feitos com facilidade, não é notável que ele não tivesse chamado a concepção de tecido, ou uma massa protoplasma. Jó, amados, chama a multiplicação microscópica de células vivas de homem. E sabe por quê? Porque a vida, meu irmão, começa na concepção, ou seja, no momento em que o espermatozoide ele entra no óvulo, naquele exato momento começa a existir vida. E é isso que ele fala aqui nesse versículo 3. Outra coisa que ele sugere é que em lugar da memória viesse o esquecimento. Nesse momento, irmãos, de dor profunda, Jó não amaldiçoou a Deus, né? Isso era o que Satanás estava prevendo. Em vez disso, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. No lugar de ser uma ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de uma criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para Jó, esse dia teria que ser apagado da memória. Cara, isso é comum. Isso acontece comigo e com você. Isso acontece com todos os homens espirituais. E eu tenho a certeza que isso já deve ter acontecido com você também. Um dia em que tudo vai mal, né? Um dia difícil, de muita luta, de muita dificuldade, nós temos sim o desejo de nunca mais lembrar daquele dia. Outra coisa que ele sugere é que em vez da ordem viesse o caos. Cara, nós mencionamos aqui o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário, que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele, que revelou todo o sofrimento, o patriarca, irmãos, desejou que as trevas dominassem. Dá uma lidinha aí do 4 ao 7. E sabe por quê? Porque em vez da paz, veio a dor. Em vez da ordem, veio o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a figura do Leviatã. Se você for no dicionário, você vai ver lá, né, que é um monstro marinho que representa um adversário. Porém, a definição, né, entretanto, ela retrocede um pouco. Mais especificamente, Leviatã era um monstro de 7 cabeças da mitologia do Oriente Próximo. Na liturgia ugarítica de Canaã e de Fenícia da Antiguidade, os eclipses eram causados quando Leviatã saía do mar, porque ele engolia o sol e a lua e, portanto, provocava a escuridão. Então, Jó recorre a esta imagem para ilustrar o momento tenebroso que ele estava vivendo. A lógica aqui é simples, meu irmão. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo aquilo que estava passando. Então, nesse sentido aqui, o Novo Testamento revela como o Senhor é misericordioso, nos tratando, meu amado, com amor e ternura nos momentos da tribulação e angústia. Porque
nesses momentos de dificuldade, estar aos pés da cruz é sim o melhor caminho para derramar a nossa alma aflita. Se você for no Evangelho de João, no capítulo de número 11, diz assim, 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus está vivendo, lançou os seus pés, dizendo, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então veja, diante daquele momento de dor e sofrimento, né, Maria sabia que o melhor lugar para se estar era aos pés de Cristo. É isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Está passando por dificuldade? Permaneça ali, aos pés do Senhor. O segundo lamento de Jó está do versículo 11 ao 19. Jó diz, por que não nasci morto? Na verdade, essa expressão, nessa pergunta, denota que Jó, ele queria apenas descansar em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, ele vai mudar, né, de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Olha aí o versículo de número 11 ao versículo 13. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó, irmãos, na verdade elas revelam uma coisa apenas. Ele queria descanso de todo aquele sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, porque muitos fetos já nascem mortos, como ele diz no versículo 16. Para ele, né, para Jó, a morte era uma forma de descansar em paz. Outra mensagem aí embutida nessa expressão de Jó é que ele ficaria livre das tribulações. O dilema de Jó, amados, ele aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com o seu argumento de não existência. Dá uma olhadinha do 16 aí ao 19. Ele está convencido de que se não tivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo com ele. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica, né, nefel, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo. E é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6 e em Salmo 58. Em Eclesiastes diz assim, se o homem gerar sem filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se sua alma não se fartar de bem, e além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Aí o salmista no 58 vai dizer, como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu a luz do sol. Agora nós precisamos, amados, entender uma coisa. Isso tem que ficar claro para nós. Aqui, em nenhum momento, Jó faz apologia ao aborto. Nós já comentamos isso no começo. Jó usa aqui num sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu e foi lançado no mundo de tribulação. O raciocínio aqui, queridos, também é muito claro. Para os que morreram, cessaram as angústias e as tribulações da vida presente. Agora, há de convir, irmãos, que isso é uma realidade para todos nós cristãos, sim ou não? O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto
e ao sofrimento. Paulo fala isso, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, do versículo 11 ao 12. Ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Ou seja, meu irmão, enfrentaremos sim, como homens espirituais, lutas, tribulações e muitas dificuldades. Agora, não podemos esquecer da promessa consoladora de Jesus. Ele disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, 4, versículo 13, ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Cara, esse versículo, ele é poderoso. Sabe por quê? Porque ele revela o segredo para uma vida feliz. Paulo está dizendo que aprendeu a viver contente em todas as situações, adaptando-se às circunstâncias da vida. E nesse contexto que ele fala que pode fazer tudo naquele que o fortalece. Ele quer dizer que, como Jesus Cristo lhe dá força, ele pode enfrentar qualquer situação que apareça na sua vida. E aí nós temos o terceiro lamento de Jó, que vai do 20 ao 26, que ele diz: por que continuo vivo? Em outras palavras, vale a pena viver? Então veja que nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta, meus irmãos, está no versículo 20, Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimos? Por que se dá luz a um miserável? Há perguntas aí semelhantes no versículo 1, no versículo 12 e no versículo 16. A verdade é que a palavra hebraica mel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer as suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida, irmãos, havia se tornado intolerável. Imagina isso, rapaz. Cara, Jó, ele volta a indagar: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem a Deus o encobriu? Jó capítulo 3, versículo 23. Essa pergunta, ela busca o significado de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê Deus permite o sofrimento. Aqui há um paralelo, com Provérbios 4, versículo 18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, se refere ao caminho da sabedoria de Deus. Sabedoria essa que conduz a nossa vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabe o porquê que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Mas nós já aprendemos, e graças a Deus com isso, que o caminho do sofrimento, irmãos, é um caminho de sabedoria, o caminho da maturidade. Muitas vezes nos sentimos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento, e como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. Cara, Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, para da onde nos vem o socorro. É o que diz, Colossenses, irmãos, capítulo 3,
1 ao 4. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança, meu amado, diante das tormentas. E assim trilhar o caminho da sabedoria e da maturidade no sofrimento. Eu quero, irmãos, concluir dizendo o seguinte. Primeiro, que os espirituais também ficam deprimidos. Segundo, que mesmo desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, Jó não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Terceiro, o único que pode decidir acerca do início e do fim da vida é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.